Boa noite. Então vamos agradecer ao Delano, né, pelo estudo inicial do Evangelho. Agradecer a Jesus por nos permitir estar aqui e pedir a Ele aí continuar dando luzes para nós, para a gente continuar aprendendo um pouquinho mais, né? Ninguém está sentindo frio, claro, né? Hoje nós vamos continuar o Livro dos Espíritos. Vamos entrar num capítulo novo. É o capítulo 3º, né, da segunda parte. Capítulo 3, então, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Esse é um tema interessante e importante, né? Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Resumindo em uma palavra, morte, né? A gente chama aqui de morte, vamos chamar de desencarnação, que é mais elegante. Então, a questão 149, a primeira pergunta, né, sobre o assunto aqui, vai falar assim: em que se transforma a alma no instante da morte? As definições para trás, ele fala que a alma é espírito, a alma é um espírito encarnado, espírito é uma alma desencarnada. E espírito e alma é a mesma coisa. Como ele está se referindo ao encarnado, então ele vai chamar de alma, em que se transforma a alma no instante da morte. O que está encarnado, né? Em que vai transformar? Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então a gente vai ficar nesse ir e vir, você vai e fica lá temporariamente, volta, fica aqui temporariamente. Em cada fase dessas, você tem um nível e uma necessidade de alguns aprendizados, passa pelo aprendizado e continua. Veio aqui, fez o que tinha que fazer, cumpriu o tempo, volta. Chega lá, vai rever tudo, vai passar, fazer um exame da consciência mais claramente, né? Vai rever algumas coisas, alguns conceitos, alguns erros e acertos e reprogramar. Volta para cá de novo. Então fica esse ir e vir. Você encarna primeiro, desencarna. Depois reencarna. E aí continua o processo. Encarna, desencarna, até atingir o nível que o Delano falou do Bezerra, por exemplo, que não precisa mais desencarnar. Quer dizer, se quiser, pode, mas se não quiser, não precisa mais. Certo? E de muitos outros que tem um nível que o espírito vai atingir que não vai precisar mais reencarnar. Então, o espírito, a alma volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Conserva, né? Por tudo que a gente já viu até agora, a gente já tem essa resposta. Conserva a individualidade. Então, quem sou eu? Então, eu estou aqui, Valdir, né? Mas eu posso continuar usando essa mesma identidade depois de desencarnado. Se eu desencarnar e voltar aqui, tiver que dar alguma comunicação, ou de repente até materializar aqui para todo mundo me ver, né? Eu vou continuar sendo eu mesmo, Valdir. Posso usar essa identificação. Porque essa identificação como espírito, ela não acaba. Nós somos espíritos eternos. Então essa identificação não vai passar. Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação, encarnado, desencarnado, isso permanece. Então nós vamos continuar sempre vivos como espírito. E é isso que caracteriza o princípio da imortalidade da alma. Então por que a gente vai considerar que a alma é imortal? Porque ela vem, vive aqui na Terra, o corpo morre e ela deixa o corpo. Volta à vida espiritual. Depois essa mesma alma, esse mesmo espírito, a mesma individualidade, vem aqui num outro corpo, mas é a mesma pessoa.
que vai passar por novas experiências, até chegar a hora de deixar esse corpo de novo. E assim vai. Falou, João. Agora pode acontecer do espírito reencarnar e às vezes receber o mesmo nome que às vezes ele tinha. Sim. Em outras... Pode coincidir, né? Em outras existências. Às vezes até por alguma razão lá, né? Por intuição, os pais colocam o mesmo nome. Por exemplo, no livro, né, o Pumo, né? O senador, né? Isso. Então é possível isso também. Ele vai receber o mesmo nome na vida física. O nome, que esse nome é para aqui, essa identificação aqui, né? Que pode ser usado também no plano espiritual. Então o Bezerra de Menezes já está desencarnado desde 1900 e a gente continua chamando ele de Bezerra. Para se identificar aqui, ele vai usar esse mesmo nome. Né? Mas se lá no plano espiritual ele tiver alguma lembrança ou tiver algum contato com alguém que possa ter convivido na época lá do princípio do cristianismo, vamos imaginar a hipótese de ele ter sido, de fato, o Zaqueu. É hipótese, tá? Não é afirmação. O Zaqueu da Bíblia. Aquele que era o cara rico lá e que ajudou e tal, né? Vamos imaginar a hipótese que tem muita fala sobre isso. Então, se ele identificar alguém daquela época, ele vai usar o nome daquela época. Então, o nome mudou, mas a pessoa não. O espírito, ele só aperfeiçoou, né? Mas na intimidade ele é o mesmo, é a mesma individualidade. Na 150A, ele pergunta assim: como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Aí ele responde: tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, que é o seu perispírito. Então, todos nós temos o perispírito. O perispírito é um corpo espiritual que é formado ao longo da evolução. Desde lá, quando é princípio inteligente, ele está construindo o seu perispírito, construindo a sua experiência, que vai ficar registrado no perispírito. Cada experiência vivida vai melhorando, aperfeiçoando, acumulando um patrimônio, até atingir a condição humana. Quando chega na condição humana, o perispírito passa a ter essa forma humana também. E já tem acumulado, registrado todas as experiências que ele viveu nesses planos inferiores aí. No mineral, no vegetal, no animal irracional, agora chegou no animal racional. Tá? Então, esse perispírito registra tudo isso. A partir daí, toda vez que ele precisar se mostrar no plano físico, ele vai materializar o perispírito. Então, precisou se comunicar aqui de alguma forma, uma delas é materializando o perispírito para se mostrar, como Jesus fez na ressurreição. Mas ele pode se comunicar de outra forma, aí entra a mediunidade. Porque com a mediunidade, ele vai se comunicar com o outro que está encarnado e que é médium e que tem o corpo físico. Então aí o encarnado é espírito, tem perispírito e tem o corpo físico. O desencarnado é espírito, tem perispírito, mas não tem o corpo físico. Para ele se comunicar aqui, ele precisaria dos órgãos materiais, os órgãos de comunicação. Como ele não tem, ele vai utilizar os órgãos desses que nós chamamos de médium, que são os intermediários. São as pessoas que conseguem fazer uma expansão do perispírito a ponto de entrar em sintonia com o perispírito do desencarnado, e aí ele vai comandar a comunicação. Então, o médium vai comandar a comunicação. O Pai Joaquim chega aqui perto do Nestor, vamos colocar assim para entender melhor? Ele chega perto do Nestor. Então, ele é espírito, tem perispírito.
O Nestor é espírito, tem perispírito e tem corpo, está ali encarnado, né, o Nestor. Ele vai chegar, vai se ligar ao Nestor. Se ele quiser dar só uma intuição, ele vai se ligar aos centros superiores, né? Só para intuição. Mas se ele quiser falar através do Nestor e tiver uma condição para isso, ele pode ligar ao centro da fala. Aí no perispírito dele tem o centro da fala, que é o laríngeo. No Nestor também tem o centro da fala, que é o laríngeo. Aí ele se liga e inicia o processo da fala utilizando as cordas vocais do médium. O Chico falava que ele chega e põe um trem na garganta dele, assim, e começa a falar, né? Ele falava isso, que põe um trem na garganta dele. Um trem de mineiro, claro. Não é isso, Xarope? É assim que funciona? Como se fosse um trem que põe na garganta lá? Acho que o povo de mineiro é a maior do mundo, né? Cabe um trem, né? Exatamente. Entenderam? Então, a comunicação vai acontecer através do perispírito. Como que ele vai identificar a sua identidade, a sua individualidade? Através do perispírito. Aí chega alguém aqui, um espírito qualquer, né? Por exemplo, esse dia o Lauro esteve aqui, um espírito. O Lauro era um colega nosso aqui, que facultou muito tempo, foi fundador da casa e tal. Quase fundador, né? Desencarnado já tem um tempo. Aí ele veio e falou, conversou com a gente um tempão aqui através do Nestor. Quem estava participando da reunião sabe que era o Lauro. Era a mesma pessoa que conviveu com a gente aqui, que estava usando a voz, a fala do Nestor, a coragem do Nestor, né? Deixa ele falar. E aí ele falou, conversamos com ele um tempão, contou caso, né? Foi bem descontraído. Não sei se você lembra alguma coisa, você lembra? Pouco, né? Então, mas nós conversamos um tempão com ele, com o Lauro. A dona Glória, que era a esposa do Lauro, ela falou através da Neide. Só que não, ela falou ela mesma. Eu fico assim, né? A Neide fica, tem uma pessoa aqui, depois a Neide na mesa lá dentro, certo? Eu estou lá no meu lugar lá, de repente falou, eu não me lembro o que exatamente que ela falou, fazer oração, alguma coisa assim. Mas foi nítida a voz da Dona Glória, que está ali uma lembrança dela ali, ó. Era muito parecida. Mas foi nítida a voz dela, tão nítida que eu automaticamente olhei para ver se era ela que estava lá. Claro que não estava, né? Quer dizer, estava, mas não visível. Era a Neide, mas falou idêntico a voz. Entendeu? Então, o que é isso? É uma identificação que a gente mesmo faz dessas individualidades que nós convivemos com elas aqui e elas trazem uma série de identificações que vão confirmar isso. Quantas outras mensagens, quantas outras pessoas mais famosos, gente do nosso dia a dia, não é? Conhecidos ou não, que vêm, se identificam, ou nós os identificamos através de algum detalhe, de alguma fala, de alguma informação que eles passam. Então tudo isso vai confirmando. Aí o que ele fala aqui? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação. É o seu perispírito. Aí na pergunta seguinte, 150B. Então tem 150, 150A e 150B. Na B, ele fala assim, a alma não leva nada deste mundo? Leva? Essa pergunta tem uma importância um pouquinho maior às vezes. Essa consciência de que a alma ou o espírito não leva nada deste mundo. Né? Isso é uma reflexão um pouquinho além. Vamos ver a resposta que ele dá aqui. Ele fala assim,
nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, é a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos o tempo todo, diante dessa consciência cada vez maior da realidade da morte, mas da realidade da vida que continua, né? Aí nós vamos fazer a pergunta para nós mesmos, ou seja, eu vou levar alguma coisa deste mundo? Não, a não ser a essência, a consciência das coisas boas ou más que eu tenha feito. Tudo que está materializado vai ficar, inclusive o meu corpo. Então, com o corpo, eu deixo tudo. Eu deixo as pessoas em corpos. Eu deixo aquele cofre cheio de dinheiro, aquele dinheiro que fica lá guardadinho lá debaixo do colchão e tal, né? Vai ficar tudo. Carro, casa, tudo que é material vai ficar. Nós vamos sair daqui fisicamente de mãos vazias. Espiritualmente, aí o que ele fala aqui? Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor. Espiritualmente, cheia de doçura, de boas lembranças, de bons sentimentos, de bons pensamentos. Ou, quando chega no amargor, né, cheia de tristezas, de frustrações, de decepções, cheia de preocupações com o que já começa a perceber, às vezes, que ou não fez o que tinha que fazer, ou fez errado, fez pior. Né? Então vai depender de como nós nos comportamos aqui durante a existência. Para que levemos doçura, é até simples entender isso, né? Vamos ver assim, racionalizar isso. Eu vou levar aquilo que eu construí aqui de fato. O que eu estou construindo agora? É a pergunta que cada um precisa se fazer. O que eu estou construindo aqui, agora, hoje, nessa existência? O que eu construí, mas que eu não quero levar, não posso levar a essência disso? Então eu preciso mudar, eu preciso desconstruir isso, construir coisas melhores. A hora que o Delano falou aqui a questão ele está falando dos puros de coração, não, da humildade, né? Bem-aventurados pobres de espírito, né? Capítulo 7, pobre de espírito. Da pobreza de espírito com egoísmo, orgulho ou humildade, né? O que eu quero levar? Eu quero levar virtudes. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de virtudes espirituais. Rico de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme, de problemas, dos mais variados. O que nós queremos levar? Todo mundo sabe o que quer levar, né? O pobre de espírito é aquele que se conscientiza da sua pobreza espiritual e resolve se enriquecer espiritualmente. Como que eu vou enriquecer espiritualmente? Construindo as virtudes necessárias que serão a verdadeira riqueza, a verdadeira propriedade que Jesus falou, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não come. Certo? Então é isso que eu quero levar? Então é isso que eu tenho que construir. Aí, quando ele falou assim, tem uma expressão que eu às vezes eu evito usar, mas é muito comum, tá? Mas eu sempre evito usar.
nós temos que destruir o orgulho e todos esses defeitos, ou destruir o mal. Não seria melhor construir o bem? Construir a humildade? Construir a simplicidade? Porque tudo isso é construção. Aí cada um põe na balança, né? Qual que é melhor? Parece normal também destruir essas coisas ruins, né? Inclusive o mal. Mas por que não pensar em construção? Quer dizer, qual que é o apelo do Evangelho? É de ação no bem, ação positiva. Então eu tenho que construir coisas boas. É isso que eu quero levar. É isso que eu vou construir. É isso que eu vou fazer. Certo? Aí eu vou levar uma riqueza espiritual. Vou enriquecer de espírito. Enriquecendo as virtudes que serão a minha bagagem. Isso eu levo. Isso a gente leva. Mas o contrário também, se não construir a virtude, vai permanecer o defeito, o vício, a dificuldade. E aí leva também a essência. Porque vai ter que refazer. Né? Tudo bem, gente? Ninguém quer falar, não? Começando a destruir a vaidade e o orgulho. Isso, exatamente. São irmãos, né? Você vai substituir. Então, certo? fazer com que esses dois elementos não se... É aquilo, fazer o próximo... Não permaneçam. Isso. Que fizessem a nós. Isso. É fazer o próximo que gostariam que fizesse para nós. Mas fazer por nós aquilo que nós gostaríamos de fazer ao próximo para ele fazer para nós. Nós fazemos. Para levar. Só vai fazer se você fizer. Isso, exatamente. Entendeu? Fazer uma troca desse mal que nós temos pelo bem que nós precisamos. Exatamente. O mal, né? Nós precisamos fazer essa troca pelo bem. Isso. Para a gente reconhecer que é mal, nós não podemos desprezar, mas fazer uma troca. É como se tivesse entre paredes. É fazer uma transformação. Você não é tão mal assim, não, mas vamos fazer uma troca. Né? Porque ele foi até, de certa forma, para o nosso entendimento. Né? Ele teve a sua utilidade. Ele teve a sua utilidade para o nosso entendimento. Então, peraí, agora não vai dar mais. O companheiro vai te deixar. Vamos pôr algumas coisinhas melhores aí. Tentando combater o mal também, os primeiros fracassos que vai tendo, vai desistindo. Você se acondiciona aquilo ali, né? Não consigo tirar esse orgulho dentro de mim, não consigo tirar essa vaidade dentro de mim, então eu vou continuar assim. Isso. Então, como ele falou, vai para o lado do bem, que automaticamente aquilo ali vai sair de você, vai se assustar, parece que eu perdi um pouco de orgulho. E trabalha pouco também, você pode trabalhar uma vez também. Não? Isso. Não adianta. É gradativo. Exatamente. É uma construção que precisa ser positiva. Certo? Precisamos pensar muito sobre isso. Porque nós estamos aprendendo e estudando uma doutrina que, por ser séria, fica parecendo fechado, até triste e muito contrário ao mundo em relação aos conceitos que nós temos de alegria, por exemplo, de diversão e de tudo mais. Precisamos encontrar a alegria verdadeira que tem dentro do Evangelho e da doutrina, que é claro que é diferente da do mundo, mas que vai trazer a verdadeira alegria, que é aquela que não vai levar nenhuma consequência desagradável, só vai trazer melhor. Certo? Precisamos construir isso. De vez em quando a gente ouve assim, o Espiritismo exige muito da gente. O Espiritismo não exige nada da gente, né? O Espiritismo é muito sério, faz a gente às vezes ficar aceitando o mal,
perdoar inimigo, quer dizer, nem foi o Espiritismo que trouxe isso, né? Você só explica, né? Mas isso é o correto, esse é o lógico, é o justo. Vai dar um trabalhinho no início, mas depois a gente precisa transformar isso em alegria, em leveza. E na verdade, né? ela mostra a necessidade de se superar a si mesmo. Isso. Não, como diz é superar a si mesmo. Isso. Superar positivamente, alegremente. Certo? Sei porque faço, acredito que todo caminho tem, como diz, pouco importa às vezes as agressões. Exatamente. Dos semelhantes, então, vão chegar visão. Chega um ponto que isso aí fica tudo embaixo e a gente vai ver tudo por cima, numa boa, tranquilamente, sem se ofender, sem brigar, sem discutir, que isso aí não vai levar a nada. Né? Aí a gente pega a essência. Tem uma pergunta no... Esse cara aí é o cara. Tem uma pergunta no Consolador, que eles perguntam para o Emmanuel, né, sobre as alegrias do Evangelho, parece que a Evangelho só está tristeza, né, ou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como que é a pergunta. Ele fala que as primeiras pregações, a primeira pregação de fato do Evangelho começou numa festa de casamento. Aí, se a gente quiser, vai achar uma série de coisas alegres no Evangelho. Tem um padre, eu acho que ele está desencarnado já, que ele fazia, eles falam que ele contava a piada do Evangelho, né? Não era piada, você lembra? Sim, ele foi de Jô Soares. Isso, esse mesmo. Uma história linda. Isso. Ele acha todos os pontos engraçados do Evangelho e conta e todo mundo ri falando de Evangelho. Não está falando mal de ninguém, não está criticando ninguém, não está sacaneando com ninguém, né? Ele está pegando o Evangelho e achando os pontos engraçados do Evangelho. Aí você vai achar alegria no Evangelho, como você vai achar alegria em qualquer situação da vida, se aprender a buscar isso. Se não, vai achar só o outro lado, o lado contrário, que é o lado que a gente não quer. E não é isso que a gente quer levar. Nós queremos levar, o que falou aqui que nós vamos levar? Nós vamos levar doçura. A nossa malinha vai cheia de açúcar, certo? Vamos levar doçura para o lado espiritual. Esse é o açúcar que não engorda, então não precisa se preocupar, né? E nem faz mal nenhum, não faz diabetes nem nada. Aí a gente vai para lá com uma malinha cheia de doces, cheia de doçuras, e vamos construir isso aqui para nós e para quem nós convivemos, para a vida ficar mais tranquila, né? Interessante falar, viu? Aqui, Não. eu tenho me lembrado aqui, a gente não leva nada. Quando a gente, às vezes, brinca com alguém e diz, cuidado, o cachorro não tem gaveta, não. Então, aproveita aqui, moderadamente, tudo que você tem, porque você não vai levar para o caixão, não. Isso. Você pode até levar, mas se alguém vai pegar, vai. Né? Vai. Então, o caixão não tem gaveta. Exatamente. Então, nossas construções mais íntimas, né? E, de alguma forma, um pouquinho levado, né? Porque ele também não é tão bom assim, né? Bom, eu sou, né? O Delano falou 51% aqui, e falou, será que alguém de nós que já chegou a 51%? Eu dei minha resposta ali mentalmente, mas ele não captou, não. Falei, não, eu não disse tanto assim, não, hein? 60% passa adiante. Então, ele falou 51%, eu pensei, eu falei, não, eu não disse tanto assim, não, que é isso, né? Por isso que eu não cheguei. Não disse tanto 51, não, entendeu? Então, mas é isso que a gente precisa buscar. Buscar aquela tranquilidade interior, que a gente precisa, realmente, essa doçura, e eu gosto de leveza, da palavra, leveza. A gente está precisando disso, aqui. Aqui, agora, no dia a dia, nós, no mundo. A gente vê tanta notícia sobre guerra, discussão de guerra, porquê da guerra, porquê isso, porquê aquilo. Outro dia eu vi um cara dando uma aula espetacular sobre a guerra.
os motivos da guerra, por que está centralizado naquela região lá e que o povo lá nunca sai da guerra, por que tem tantos outros países de fora envolvidos com aquilo lá. Então, aí ele fala da quantidade de interesses externos que estão voltados para aquilo lá, e nesses interesses tem os apegos, as necessidades, entre aspas, humanas, do poder, da riqueza, e aí ficam, porque lá está centralizado lá muita riqueza, para o negócio do petróleo e tal, né? Então fica esse assédio de todas as partes e fica uma região centralizada no meio desse assédio todo. Aí todo mundo vai morrer, a guerra mesmo mata um monte de gente, vai todo mundo sem levar nada. Eu gosto muito da palavra do jovem rico. Eu consegui achar um entendimento dessa parábola que eu acho que ficou leve. Pode não ser a verdade absoluta, e nem é e nem tem, né? Nós não temos. Mas quando você entende que o que Jesus propôs para o jovem rico não foi que ele vendesse as coisas materiais dele e distribuísse para os pobres para segui-lo. Jesus propôs a ele que ele utilizasse as coisas materiais que ele tinha para enriquecer, para distribuir para a pobreza espiritual que ele vivia. Ele era rico externamente, ele era rico de coisas, de fazendas, de dinheiro, de poder, de posses. Mas era pobre espiritualmente. Não tinha a consciência ainda, por isso não era bem-aventurado, estava pedindo ajuda para Jesus. Pobre de virtudes. Sim, pobre de virtudes. Então a proposta de Jesus para ele é que ele vendesse espiritualmente, ou seja, utilizasse, que ele dispusesse de tudo aquilo que ele tinha para transformar em recursos para enriquecer a pobreza que ele vivia espiritualmente. Mas é claro que ele não entendeu, como nós ainda ficamos lutando para entender isso até hoje, né? Ele não entendeu e ficou triste, porque ele estava apegado às coisas do mundo material. A mensagem para nós é a do desapego. Para ele também foi. Mas o desapego, ele pode ir acontecendo gradativamente e sendo transformado em virtude, em alguma virtude positiva. Você vai desapegando gradativamente, vai utilizando positivamente aquelas coisas que estão à sua volta, que foram emprestadas, e vai transformando isso nessa leveza, nessa doçura que será composta, construída pelo resultado de todas essas ações em favor do mais necessitado. Quer dizer, E nós mesmos. Poderia nascer de novo. Exatamente. Nascer de novo. Se ele entendesse, ele teria nascido de novo. Mas é muito interessante isso, porque representa muito a gente mesmo. Né? Porque é muito comum a gente vai buscar uma ajuda, um recurso, né? E dependendo da situação, a gente mente. Né? Chegou para Jesus. Jesus era o cara, era o milagroso, podia resolver tudo para ele. Né? Então, ele queria, provavelmente, do jeito que é a história, ele podia estar querendo comprar o reino dos céus. Muita gente comprou depois. Né? Deve ter gente que compra até hoje. O reino dos céus. Quanta gente, quantos espíritos chegaram nas reuniões falando que deixou tudo pago aqui, que não teve acesso ao resultado do que pagou? Quantos espíritos já falaram isso? Aí chega lá que fala que foi enganado, aí fica com raiva, fica revoltado. Por quê? Usou o interesse aqui, comprou alguma coisa duvidosa, não tinha noção nenhuma, pagou aqui, aí chega lá que a posse do que comprou não tem. Porque a posse que a pessoa queria era uma outra. É um paraíso que não existe, que não foi construído. Isso é interessante porque a colocação foi enganado. É. Mas
ele se enganou. Se enganou, exatamente. Ele foi enganado porque ele também se enganou. Então, Exato. houve uma associação. Isso, exatamente. E é isso que a gente vive fazendo no dia a dia. A gente se engana. Né? 151. É isso mesmo? 151. Que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? Aí nós falamos disso esses dias aqui, né? No assunto anterior tinha alguma coisa sobre o panteísmo. Então, essa doutrina panteísta é uma doutrina de uma crença de que, por exemplo, tem um fundamento, né? Que fala que nós somos centelhas de Deus, né? Centelhas. A partir da ideia de centelha, então, se a centelha de uma grande luz são pequenas luzes, por exemplo, tá? Então, cada centelha dessa, quando ela perde a sua finalidade, ela voltaria à grande luz e perderia a sua individualidade. Então, essa doutrina propõe isso, né? Na teoria dela, propõe isso. Quer dizer, é uma crença de que você vem, se individualiza aqui com o nome, com uma posição, com uma identificação, durante o tempo que está aqui. O dia que termina a sua estada aqui, você volta ao grande todo de onde você saiu e se mistura nele. Aí não teria consequência, né? Quer dizer, a colheita do que foi Isso, criado. exatamente. Você perde toda a sua, quer dizer, todas as suas construções, boas ou ruins, se perdem nesse vazio. A lembrança, né? Da doçura do amargor. Exatamente, não tem. Então, aí, isso pode levar, por exemplo, o incentivo ao suicídio. Pode incentivar a pessoa que acredita assim, bom, se eu morrer, vou acabar. Tá? Se seguir essa doutrina, eu vou voltar para o todo, lá vai misturar com tudo lá e resolvido. Então acabou. Nada. Porque, eu achei que eu ia morrer e acabar tudo. Quantos, aí também a gente fez na reunião, né? Quantos? Você pergunta para ele qual que é a visão dele da morte, ele fala, morreu, acabou tudo. Aí quando você fala, mas você já morreu, né? Em outras palavras, às vezes a gente fala, né? Fala, não, você está doido, claro que não. Porque ele acredita que quando morre acaba tudo. De alguma forma, ele vai para algum lugar que vai deixar de existir. Ninguém sabe explicar o que não, né? Aí a gente vai mostrar para ele, vai fazer essa explicação que está aqui. Você é espírito, tem um corpo espiritual que a gente chama de perispírito, e aqui na Terra você tinha um corpo físico. Quando o seu corpo físico morreu, que chegou o tempo dele, você se desligou dele automaticamente, voltou para a vida espiritual e o seu corpo foi enterrado. Mas você continua vivo, continua individualizado, inclusive. Alguns resistem um pouco mais, exigem um pouco mais de argumentação e talvez a maioria aceite. Porque ele está se vendo. Ele está se vendo encarnado. Né? Ele está se apalpando. Ele consegue até se apalpar lá e ver um corpo que é igual ao que ele tinha antes. E isso era a ilusão, em princípio. Depois ele vai começar a perceber as diferenças. Ele vai ver que se aproxima das pessoas e conversa, as pessoas não respondem. Pessoas com quem convivia antes, a família, por exemplo, né? Volta para casa e fica cutucando um e outro, conversa, fala, xinga, briga, reclama, ninguém ouve, ninguém nem percebe, ninguém sente. Aí tem aqueles casos das pessoas que falam mal da pessoa, ela está lá em espírito, as pessoas não estão vendo, mete a ripa nele, né? E ele está ouvindo tudo, e não tem como reagir, porque não consegue responder diretamente para as pessoas. Mas isso também, para o espírito, é uma prova da individualidade, né? E da imortalidade. E aí, a gente tendo essa consciência, nós vamos combater um dos maiores terrores que a gente tem aqui na Terra.
o medo da morte. E gera uma série de outras consequências em torno de medo. E aí vem medo da morte, medo da doença, medo de qualquer situação que possa levar à morte, e a pessoa vai andando cada vez mais estressada. Ai, esse mundo violento, esse mundo isso, esse mundo aquilo, eu não confio em ninguém, não confio em nada, e vai se fechando e se prendendo cada vez mais, sem conseguir se livrar das coisas que o mundo apresenta. Adoecendo, exatamente. E é o que está acontecendo, um adoecimento mental. Eu ouvi uma pessoa falar hoje, numa entrevista, onde foi que eu ouvi isso? Eu ouvi alguém falando hoje que o Brasil é um dos países do mundo que tem maior quantidade de psicólogos. Diz que tem um número excessivo de psicólogos no Brasil, mais do mundo, maior do mundo, em psicologia, certo? Paralelamente, é o que tem maior número de pessoas com doenças mentais. E aí? Aí a pessoa, a conversa que eu vi na entrevista da outra, então, e aí? Como é que faz? O que está acontecendo? Muitas pessoas que têm acesso à cultura, ao estudo, muitas pessoas em profundos desequilíbrios escolhem a psicologia, às vezes para resolver a própria situação, e não resolvem como elas gostariam, e acabam continuando sendo mais um doente mental no meio dos outros, só que com diplomas diferenciados. Certo? Alguns anos atrás eu ouvi um espírita falando comigo, olha, eu atendo pessoas, mas os meus maiores clientes, entre aspas, ele atendido gratuitamente, são psicólogos. Eles têm mais problema psicológico do que as pessoas normais. E aí, por isso, sem generalizar, tá? Mas por isso, uma boa parte não consegue ajudar ninguém. É elemento. Quer dizer, dá para explicar isso dessa forma, sem generalizar, né? Mas há uma grande possibilidade. E do outro lado, tem as pessoas que não procuram, que não buscam, que não acreditam, que não aceitam o tratamento, que não aceitam as orientações. A grande maioria não procura. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ainda há um preconceito, né? Uma discriminação grande. E, por isso, muitas pessoas não se tratam. Aí, quem vai, por exemplo, chega alguém e te fala assim, você precisa procurar um psiquiatra, fazer um tratamento psiquiátrico. Aí, não, tudo bem. Aí vai, né? Vai lá no psiquiatra. Chega lá e vai contar o problema que está vivendo. Aí o psiquiatra vai receitar um remedinho para você tomar, para fazer um equilíbrio do físico, da parte física, para você se equilibrar emocionalmente, inclusive, e tomar o ritmo de novo. Aí o que a maioria fala? Eu? Tomar esses remédios de tarja preta? Tomar remédio controlado? Eu não sou doido? Exatamente, é isso mesmo. Entenderam? E aí o que acontece? Vai adoecendo cada vez mais, vai piorando, até entrar em processos graves de depressão, por exemplo, e chegar à morte já enlouquecidos, piores. Então, tudo isso precisamos trabalhar aqui, porque isso é tão sério. Um dia eu estava lá no Hospital André Luiz, eu passava de uma tarefa lá, o Roberto Lúcio, Dr. Roberto Lúcio, né, que é psiquiatra lá do André Luiz, ele era um dos diretores lá, não sei se é ainda, ele chegou para o nosso grupo lá assim, ele dando uma notícia, tipo aquelas notícias arrasadoras. E ele ficou muito surpreso quando ele viu o livro do Divaldo, eu não me lembro, não vou me lembrar agora o nome do livro, que dizia que o Eurípides Barçanufo tinha pedido no plano espiritual
que se construísse um hospital psiquiátrico para os espíritas. Você lembra que livro que é? Lírios da Esperança. Lírios da Esperança? É. Entendeu? Então, Lírios da Esperança. O Eurípides Bassanufo pede no plano espiritual para construir um hospital espiritual para os espíritas. E ele ficou meio horrorizado com isso. Aí depois a gente vai pensando, e vai ouvindo e vai avaliando, você vai chegar realmente. Você chega aqui e pega muita teoria da doutrina. Não permite que essa teoria te ajude a fazer as transformações necessárias. Você vai para lá cheio de teoria, sem nenhuma construção, ou muito pouco. Mas com a esperança de um lugarzinho melhor, porque afinal de contas eu sou espírita, eu tenho conhecimento espírita, né? E o lugarzinho melhor não é pelo conhecimento, não é pela doutrina, pela religião que frequentou. É pelo que fez, é pelo que construiu. A decepção vai ser tão grande que vai entrar em parafuso. Aí está lá os próprios psiquiátricos, pega e já leva para lá, interna lá, até passar essa fase e depois vai continuar, seguir o caminho. Então é perfeitamente explicável e compreensível. Mas é claro que, de preferência, que a gente não se permita ter que passar por isso. Né? Que a gente construa tudo que agora, pega a doutrina que a gente está pegando, estudando, né? Nos seus mínimos detalhes aqui, e vamos estudar a doutrina e fazer valer no nosso dia a dia, na prática, para que a gente leve a essência desse conhecimento vivido, praticado, interiorizado. Aí nós vamos ter alguma coisa para oferecer lá em favor de nós mesmos. Eu vou ler a resposta aqui e fala assim: que pensar da opinião de que a alma após a morte retorna ao todo universal? Aí eles respondem: o conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte integrante da mesma. E não obstante, conservas a tua individualidade. Terminou a assembleia, cada um sai para o seu lado. Não continuou sendo aquele todo que estava ali. Esse é o exemplo que eles dão para mostrar, ilustrar para nós sobre a individualidade. Ok? Então aqui nós vamos encerrar agora, né, que chegou a hora. Agradecer pelo momento, pela oportunidade. A próxima vai ser 152, né? Pedindo a Jesus que esteja conosco, que nos ilumine, que nos ampare. E ao pedir a Jesus, que a gente escute e faça também o que é possível para nós, para ajudar Jesus a nos ajudar, né? Jesus amigo, nós agradecemos pelas possibilidades, pelas oportunidades que tivemos, pelos estudos, pelas reflexões que nos foram propostas no Evangelho de hoje, e que se pretendemos começar, e todos os dias são dias de começar, que comecemos pela humildade desenvolvida no capítulo do estudo inicial do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os simples, aqueles que reconhecemos a necessidade de recomeçar, partir de baixo, partir do princípio, partir em construção até atingir uma realidade construída por nós mesmos, com a ajuda, claro, do plano espiritual e de todos esses amigos que são os nossos protetores, nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais. O nosso agradecimento e a nossa vibração pelos nossos irmãos, os nossos companheiros da casa, que conviveram conosco durante muito tempo e que certamente estão sempre presentes aqui na casa, a todos aqueles que passam por dificuldades, a todos aqueles que estão em guerra, fazendo ou sofrendo as consequências da guerra, que possamos
mandar as nossas vibrações de paz e de harmonia para eles, fazendo do nosso lado a harmonia e a paz que nós precisamos e possamos passar tudo isso para esses que estão em luta. Obrigado, Senhor, pelo cantinho, por tudo aquilo que tem nos oferecido para o nosso crescimento e a nossa construção. A paz e o amor de Jesus estejam com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.